Gostaríamos de agradecer de coração a todos pelo marco de 100 inscritos em apenas um mês no canal Alimentando o Curioso. Seu apoio é muito gratificante. Agora, vamos ao vídeo, que está incrível. Você sabia que o Antigo Egito esconde segredos que a ciência ainda não conseguiu explicar? Imagine um mundo onde pirâmides imponentes foram erguidas sem máquinas pesadas, onde práticas religiosas e funerárias eram mistérios impenetráveis, e onde a morte era vista como uma jornada para outra vida. O Egito Antigo, com seus mitos, enigmas e descobertas, ainda nos intriga. No entanto, mesmo depois de séculos de exploração, muitos desses segredos permanecem envoltos em sombras, e é justamente isso que torna essa civilização tão fascinante. Você está pronto para desvendar o que está oculto? O Antigo Egito é uma das civilizações mais antigas e duradouras do mundo. Por mais de 3.000 anos, os egípcios dominaram o mundo com sua arquitetura monumental, seus avanços científicos e seus sistemas de crenças complexos. Ao longo de todo esse tempo, uma coisa ficou clara: o Egito foi uma terra de mistérios. Mitos que atravessaram os milênios, como a construção das pirâmides e os rituais funerários, continuam a ser uma fonte inesgotável de fascínio. Porém, à medida que novas descobertas continuam a ser feitas, os enigmas do Egito tornam-se ainda mais profundos. E é isso que vamos explorar neste vídeo: o Egito Antigo em sua essência misteriosa e intrigante. O culto à morte e práticas macabras. Os egípcios acreditavam que a vida não terminava com a morte, mas que ela apenas se transformava em uma nova jornada. A prática da mumificação, com o objetivo de preservar o corpo para a vida após a morte, é um dos maiores legados dessa civilização. Mas o que muitos não sabem é que a mumificação era apenas uma parte de um ritual complexo, que envolvia diversas práticas para garantir a imortalidade. Alguns desses rituais eram literalmente macabros, como o ato de coletar mãos humanas como troféus de guerra, que eram tratadas com um grande respeito religioso. Essas práticas revelam a complexa relação dos egípcios com a morte, a imortalidade e a espiritualidade, refletindo sua crença de que a vida eterna estava ao alcance daqueles que fossem dignos. Para entender melhor a magnitude desses rituais, arqueólogos de todo o mundo têm trabalhado incansavelmente para desvendar as tumbas e sarcófagos do Egito. Em 2022, uma das maiores descobertas foi feita em Saqqara, com a descoberta de 5 tumbas de 5.000 anos de idade. Esses túmulos contêm imagens ricamente detalhadas, que nos mostram o dia a dia da corte egípcia e nos dão pistas sobre o poder espiritual que os antigos egípcios atribuíram à morte. Cada nova tumba revela mais sobre a sociedade egípcia, seus valores e como o culto à morte era central para sua visão de mundo. O mistério das pirâmides e a Grande Pirâmide. Mas, além das práticas funerárias, outro grande mistério que nunca deixa de fascinar os estudiosos são as pirâmides. A mais famosa delas, a Grande Pirâmide de Gizé, foi construída com um nível de precisão que desafia qualquer explicação razoável. Como uma civilização que não possuía a tecnologia moderna foi capaz de erigir uma estrutura tão imponente, alinhada com as estrelas e os pontos cardeais? Durante décadas, cientistas e arqueólogos têm tentado encontrar uma explicação plausível para isso, mas até hoje, as pirâmides continuam a desafiar nossa compreensão da engenharia antiga. Algumas teorias sugerem o uso de rampas e outros mecanismos, mas essas explicações ainda não conseguem resolver completamente os mistérios. A resposta tradicional, de que os egípcios usaram ferramentas simples e milhares de trabalhadores, parece cada vez mais improvável diante de novas descobertas. Arqueólogos recentemente sugeriram que um sistema de rampas complexas pode ter sido usado para transportar as pedras, mas isso ainda é um grande enigma. A precisão dos cálculos para alinhamento com as estrelas e os pontos cardeais sugere um conhecimento astronômico impressionante, muito além do que os egípcios poderiam ter na época. A Câmara Secreta dentro da Grande Pirâmide, uma das maiores construções feitas pelo homem, continua a desafiar as investigações. O fato de que ela permanece em grande parte inexplorada só adiciona mais camadas de mistério à história dessa estrutura enigmática. O mistério do ferro e as influências externas. Agora, uma questão ainda mais intrigante: de onde os egípcios retiraram o ferro para seus artefatos? Sabemos que o Egito Antigo prosperou durante a Idade do Bronze, mas alguns artefatos encontrados indicam que eles usaram ferro, muito antes de sua descoberta na fundição.
Um exemplo notável é o ferro encontrado no sarcófago de Tutancâmon, que levanta a dúvida: os egípcios tinham um conhecimento de fundição que os historiadores não conheciam, ou havia algo mais por trás disso? Esse ferro antigo, utilizado em ferramentas e até em objetos preciosos, foi encontrado em diversos locais no Egito, o que levanta a possibilidade de que os egípcios possuíam tecnologias de metalurgia muito mais avançadas do que imaginamos. Essa questão se conecta a uma das teorias mais polêmicas sobre o Egito Antigo: a possibilidade de que os egípcios tenham recebido ajuda de civilizações externas, incluindo, talvez, seres de outro planeta. Algumas teorias sugerem que as tecnologias avançadas usadas na construção das pirâmides e em outros monumentos podem ter vindo de alienígenas. O pássaro de Saqqara, uma escultura de um pássaro que muitos afirmam se assemelhar a um planador moderno, é um dos exemplos usados para sustentar essas teorias. Mas, ao mesmo tempo, outros cientistas defendem que o avanço dos egípcios era produto de seu conhecimento superior em engenharia e astronomia. O debate sobre as influências externas ou autênticas tecnologias egípcias continua a ser um terreno fértil para teorias e controvérsias. Descobertas recentes. Em 2022, o mundo foi surpreendido por uma série de descobertas que lançaram luz sobre o cotidiano dos egípcios. Em Saqqara, arqueólogos encontraram dezenas de novas tumbas, algumas delas com cenas de ritual e celebração da vida, que refletem a visão egípcia de que a morte não era o fim, mas apenas uma parte do ciclo eterno. Essas tumbas oferecem uma visão rara da vida cotidiana dos egípcios, incluindo detalhes de vestuário, instrumentos musicais e até cenas de banquetes. Ao contrário de outras tumbas que falam apenas de rituais funerários, essas novas descobertas revelam aspectos da vida real dos egípcios, seus costumes e crenças. O Egito que conhecemos não era apenas um reino de mistérios após a morte, mas uma civilização vibrante e cheia de detalhes fascinantes que permanecem escondidos em suas tumbas. Mas talvez a descoberta mais impressionante tenha sido a da pirâmide da Rainha Neith, desconhecida até então. Essa pirâmide revelou múmias incrivelmente bem preservadas e artefatos nunca antes vistos. Descobertas como essas continuam a reescrever o que sabemos sobre o Egito Antigo. O fato de que ainda existem pirâmides e tumbas não descobertas, com artefatos e relíquias que podem redefinir nossa compreensão da história, mostra que o Egito continua a ser um campo fértil para investigações arqueológicas. Essas descobertas provam que, mesmo com todo o avanço da arqueologia moderna, o Egito ainda guarda mistérios que ainda não conseguimos compreender totalmente. Enigmas que persistem. E ainda há muitos enigmas que resistem ao tempo. Por exemplo, o mistério do túmulo de Nefertiti, a esposa de Akhenaton. Durante décadas, arqueólogos acreditaram que o túmulo da rainha poderia estar escondido na mesma área que o de Tutancâmon, mas até hoje, sua localização permanece desconhecida. O que é ainda mais estranho é que a figura de Nefertiti, muitas vezes considerada uma das mulheres mais poderosas da história, parece ter desaparecido misteriosamente dos registros egípcios. Sua história, envolta em poder, política e mistério, continua a fascinar estudiosos de todo o mundo. A busca pela verdade sobre sua morte e desaparecimento se mantém como uma das grandes questões não resolvidas da egiptologia. Além disso, descobertas como o Santuário de Falcões em Berenice, com 15 falcões decapitados e estátuas de deuses desconhecidos, continuam a ser um enigma. O propósito desse santuário e o significado dos falcões sacrificados ainda são desconhecidos, mas ele levanta novas questões sobre os rituais religiosos no Egito. O mistério da função desse santuário e dos motivos por trás dos sacrifícios de animais ainda persiste, desafiando os arqueólogos a reinterpretar as práticas religiosas egípcias. A cada nova descoberta, o Egito nos mostra que, por mais que pensemos ter desvendado seus segredos, sempre há algo mais por trás das cortinas da história. O legado infinito do Egito. O Egito Antigo, com seus mistérios, descobertas e enigmas, continua a ser uma das civilizações mais fascinantes da história. Cada tumba descoberta, cada artefato desenterrado nos aproxima mais dessa civilização lendária, mas ao mesmo tempo, nos lembra de que há muito mais que ainda precisamos aprender. E talvez o maior mistério de todos seja este: como uma cultura com tantos segredos conseguiu deixar um legado tão grande e duradouro, que até hoje nos desafia a compreender. O Egito não é apenas uma civilização do passado, é uma fonte inesgotável de mistério e fascínio que, quem sabe, continuará a nos intrigar por milênios. Se você ficou tão fascinado quanto eu, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. A cada nova descoberta, o Egito nos revela mais sobre seu passado, mas há muito mais a ser descoberto. E quem sabe, você seja o próximo a desvendar um desses mistérios. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a alimentar a sua curiosidade. Nos vemos em breve.
Aqui no Alimentando o Curioso.